Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, sou nutricionista esportivo e se tem alguém que não vai dormir essa noite, chama-se Mike Summerfield. Mas antes de comentar sobre essa polêmica, se você está procurando um planejamento alimentar, você pode me mandar um e-mail no nutribruno1@gmail.com ou me procurar no Instagram como Nutribruno. Bom, nesse final de semana vai acontecer o Mr. Olympia e a categoria Classic Physique, como sempre, polêmica, sempre levantando bastante os ânimos aí. Tá tendo uma polêmica em relação à estatura dos atletas, né? Então, principalmente aí do Mike Summerfield, dizendo que ele não tem a estatura que diz ter. Inclusive, tem diversas imagens e vídeos mostrando que ele tem bem menos do que ele costuma dizer que tem. Inclusive, erros na aferição da estatura desse atleta. Outros atletas também estão sendo mencionados, como o Ramon, o Brian, enfim. Então, a proposta desse vídeo é mostrar os equívocos que tem nessa aferição de estatura, como deveria ser feito, e também a relação de peso e estatura, como uma nova fórmula poderia melhorar essa relação para o Mr. Olympia e também para os outros shows, né, do Muscle Contest, né, da FBB e da NPC. Bom, primeiramente vocês estão vendo aí o Mike Summerfield estão aferindo a estatura dele. A gente consegue ver diversos erros aqui, né? Primeiro que provavelmente ele não, esse daí não é o cabelo dele, né? Acho que ele tá usando uma peruca, uma prótese, qualquer coisa do tipo. Inclusive já teve atletas que foram pegos com peruca, né? Acho que era o Maldeman, se eu não me engano, esse atleta estava usando uma peruca para tentar ficar um pouco mais alto, né? Bom, o primeiro erro aqui que a gente consegue ver é que a haste aqui do estadiômetro tá parando no cabelo do atleta. Bom, isso é um erro assim grotesco, né? Imagina se o cabelo contasse na nossa estatura. A gente teria que reformular todo o IMC, né, e as regras antropométricas, também os índices de saúde. Porque se você pudesse diminuir o seu IMC apenas deixando o seu cabelo crescer, não teria ninguém mais obeso, né? Todo mundo deixa o cabelo ficar bem mais alto, mas todo mundo ia continuar tendo, as pessoas com sobrepeso e obesidade continuaria tendo maior risco de diabetes, hipertensão, colesterol alto, enfim, né? Então isso aqui é um erro primário. Outra coisa que a gente consegue ver que o estadiômetro está um pouco inclinado. Bom, tem diversos erros aqui que a gente consegue ver no vídeo. Aqui é só uma foto. E eu vou dizer para vocês como que o procedimento tem que ser feito de forma correta para a aferição da estatura. Idealmente, o cara que vai avaliar ele tem que ter treinamento, né? E quando eu digo treinamento, não basta ser o cara ser um nutricionista ou um educador físico, né? Principalmente eu digo isso por causa que é uma competição. Então envolve muito dinheiro, tem marcas de suplemento com diversos atletas gastando milhares, centenas de milhares de reais para esses atletas competirem nessas categorias. E por causa de um erro amador como esse daqui, não dá para permitir que uma pessoa seja prejudicada por um erro banal como esse aqui, né? Então, o ideal é que os caras que vão fazer a aferição tenham pelo menos uma certificação do ISAC, né? Que é um padrão de antropometria que seria bem legal se esses aferidores tivessem essa certificação, pelo menos a certificação nível 1, tá? Mas o ideal, num show como esse aqui, que é a Copa do Mundo do fisiculturismo, seria o ideal um cara com ISAC nível 3, tá? Então, eu vou ler para vocês como que funciona o método de aferição de estatura pelo ISAC, tá? Lembrando para vocês que é o seguinte, as pessoas elas tendem a diminuir ao longo do dia. Então, as pessoas têm uma variação de estatura ao longo do dia. Então, a gente perde por volta de 1% da nossa estatura até o período da noite. Então, pode parecer pouco, mas um atleta aí com 1,80 m chega a perder 1,8 milímetros de estatura. Isso já pode modificar muito o peso dele para competir. Pode chegar a variar de 3 até 4 quilos, né? Lembrando que os atletas vão estar desidratados, então provavelmente essa margem de perda seja até maior. Tá? 1% que eu digo são para as pessoas comuns. Para os atletas, no período desidratado, com certeza é maior. Então, esse método aqui provavelmente vai ajudar os atletas nesse período de desidratação. Vocês já vão entender. Tá? Então, esse aqui é o método ISAC, de aferição de estatura. Então, como é que funciona? O método de estatura tracionada, já vou explicar melhor para vocês, requer que o avaliado posicione-se de pé, com os pés unidos e os calcanhares, glúteos e a parte superior das costas tocando a escala. Esse aqui é o padrão, tá? E se você olhar os vídeos, nenhum atleta
faz isso daqui. Então já começa tudo errado. A cabeça, uma vez posicionada no plano de Frankfurt, ou seja, olhando para o horizonte, não precisa estar encostada na escala, por causa das diferenças anatômicas do crânio, tá? Então tem atletas que não vão conseguir colocar a parte de trás, tá? O plano de Frankfurt é alcançado quando a borda inferior da órbita auricular está no mesmo plano que o ponto mais superior do tragus da orelha. Quando aliamos o vértice, é o ponto mais alto do crânio, ou seja, esse osso que a gente tem aqui, que é onde tem que ficar a haste do estadiômetro. Com a cabeça posicionada no plano de Frankfurt, o antropometrista reposiciona os seus polegares posteriormente em direção às orelhas do avaliado, avançando sobre a linha mandibular, de forma que a pressão direcionada para cima for realizada, que essa seja transferida para os processos mastoides. O processo mastoide é esse osso que a gente tem atrás da orelha. Então, basicamente, o que ele está falando é que vai ter um antropometrista que vai colocar a mão na cabeça do avaliado e vai tracionar para cima, para fazer a descompressão das vértebras. Então, esse 1% que as pessoas tendem a perder de estatura, a gente consegue corrigir isso daí fazendo essa tração. Então, aqui tem uma foto de como deve ser. Então, repare que são duas pessoas avaliando, uma pessoa normal com uma competição. Ideal que fosse até 3, né? Avaliando também, checando os pés, se estão em posição junto, não está tentando esticar o pé, né? Porque a gente já viu atletas tentando fazer isso. Então, essa seria a forma correta. Então, ele fazendo a tração para descomprimir as vértebras. Assim seria, acho que, o método mais justo para todos os atletas, né? Principalmente para aqueles que estão muito desidratados, conseguir recuperar a sua altura verdadeira, tá? Isso aqui não vai te deixar mais alto, ele simplesmente vai recuperar o que é o seu estado mais alto durante o dia. E, além disso, o que eu queria comentar com vocês é em relação às regras da Classic Physique, né? O peso e a altura. Bom, eu já fiz um vídeo em relação a isso, dizendo o quão, como é que eu posso dizer de uma forma assim educada, né? O quão, não vou dizer errado, né? Mas o quão misteriosa é essa tabela de peso e altura aqui que ninguém entende, né? Não sei como que eles chegaram nesses dados. Seria interessante, né? Até eles dizerem pra gente aí como que eles chegaram nessas contas aqui. Mas eu propus uma nova, uma alteração, né, no peso por estatura para Classic Physique. Bom, não sei se vocês conhecem um cara chamado Melão. Melão é um brasileiro que tem, segundo ele, né, o maior QI do Brasil, né, um dos maiores do mundo. Ele parece um cara bem inteligente, né? Eu acho que ele não fez faculdade, mas é um cara assim, que se destaca, tem diversas contribuições na ciência. Inclusive, ele tem até um livro que ele escreveu refutando o MC, né? Dizendo o porquê que tá errado. Na verdade, acho que em 2003, 2004, não vou me lembrar bem, ele já tinha feito um artigo falando sobre o MC, né? Que estaria errado aquela fórmula, então teria fórmulas mais precisas. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo comentando sobre isso, né? Os erros do IMC. Aí o Melão acabou fazendo mais recentemente um livro sobre isso, explicando por que está errado, e propôs uma nova equação. Então eu resolvi usar a equação dele para a gente calcular o peso e a altura para Classic Physique, utilizando o Chris Bumstead como padrão. Então o cara foi 6 vezes Classic Olympia, então usando a proporção de peso e altura dele me pareceu o mais sensato. É óbvio que essa equação do Melão não é a melhor para Classic Physique, o certo é elaborar uma equação para o fisiculturismo, né? Mas como a gente não tem dados desses atletas, altura, peso, circunferência, para fazer uma fórmula específica e mais justa para os atletas, a gente acaba utilizando umas que a gente já tem para a população em geral, tá? Então, como que eu fiz aqui essa tabela que vocês conseguem ver? Primeiro, se a gente olhar a estatura e o peso que o Chris Bumstead competia, era o seguinte: se eu não me engano, ele tinha 1,85.5 ou 1,6. Então ele podia pesar até 109,8 quilos. Mas o problema que é o seguinte: as pessoas que têm entre 1,85.5 até 1,88 podem pesar 109,8 quilos. Então repare que tem uma margem considerável aqui, né, de estatura para o mesmo peso. Então eu considerei o limite inferior e o limite superior para fazer os cálculos.
Se a gente utilizar o limite superior, todos os atletas vão ficar bem mais leves, né? Isso aqui acaba diminuindo o peso para todo mundo. Se a gente utilizar o limite inferior, não sei se vai melhorar para todo mundo, mas eu acho que fica mais interessante para o público porque os atletas têm uma margem de peso maior, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o Ramon. Ramon acho que tem 1,80,6,7, né? Então aqui nessa equação que eu utilizei aqui do melão, ele poderia pesar 101,7 quilos. Atualmente ele pode pesar até 103. Então, na verdade, a gente sempre acreditou que o Chris Bumstead tinha vantagem em relação ao peso com o Ramon. Mas na verdade não. O Ramon tem uma vantagem de peso contra o Chris Bumstead, pelo menos segundo essa equação aqui. Porque o Ramon, ele tem 1,80,5 mais ou menos, né? Então ele está na margem basicamente inferior do peso. Então ele tem uma vantagem contra uma pessoa que tem, por exemplo, 1,82,9 m. Então, porque eles podem pesar o mesmo peso, só que basicamente a outra pessoa tem 2 centímetros a mais. Então o Ramon está conseguindo o mesmo peso que competindo com uma outra pessoa com uma estatura 2 centímetros maior. Não me parece justo, né? Então até por isso que aqui na minha tabela eu separei a cada meio centímetro. Essa tabela da Classic Physique é em polegadas, né? Então acho que é a cada 2,54 centímetros, se não me engano. Então não é justo, né? Até porque os atletas vão aferir a estatura novamente. Por causa de 1 milímetro, eles vão ter que perder talvez 3 quilos, 4 quilos, é muita coisa. Então não faz sentido o cara não poder competir. O cara se preparou o ano inteiro, por causa de 1 milímetro vai ter que ter uma variação de peso de 3 quilos, não faz sentido. Nessa tabela aqui, se for por causa de poucas coisas, né, de milímetros, o cara vai ter que perder um quilo, talvez até menos que 1 quilo, né? Então fica muito mais fácil para o atleta conseguir competir e bater o peso, porque ele tem, se não me engano, um período de 2 horas, né? Então, perder 1 quilo é bem tranquilo para essa galera. Então, essa tabela aqui fica, eu acho que bem mais justo para todo mundo, né? Fica bem mais preciso, porque está a cada meio centímetro, né? Sei que alguns atletas vão ter que perder peso, mas é mais justo. O que dá para fazer é aumentar também o limite para todo mundo, deixar essa galera mais pesada. Mas se a gente utilizar essa forma, vai ser justo para todo mundo, né? Todo mundo vai poder chegar um pouco mais pesado. Bom, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo dizendo como que a pessoa consegue ficar mais alta, né? Então existem alguns procedimentos ou cirurgia para pessoas que já têm um fechamento das epífises, ou seja, a pessoa tem mais de 20 e poucos anos, como que ela conseguiria crescer? Existe sim essa possibilidade, mas é inviável. E para as pessoas que estão em período de crescimento, como elas podem acabar tendo uma estatura mais alta? Se vocês quiserem, comentem aí que eu posso fazer um vídeo como esse. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.